Bom dia, amados irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Hoje é terça-feira, dia 9 de setembro. Mais um dia precioso que o Senhor nos concede. Nós estamos exatamente no lugar onde Deus quer que estejamos, em todos os aspectos. No trabalho, é o nosso campo missionário. Na nossa casa, é o nosso campo missionário, onde moramos, na nossa família. A gente tem que entender que somos instrumentos de Deus. Nós somos o vaso na mão do oleiro. E muitas vezes esse campo missionário é hostil. Muitas vezes a gente até pensa que nada vai mudar. Mas a gente tem que pensar que a transformação não vem de nós. A transformação vem através do Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumentos e que o Senhor possa nos usar, que nós nos coloquemos à disposição do Senhor para sermos usados, para que tenhamos fé, aquela fé que rompa, que mesmo que a gente não esteja vendo com os olhos humanos, a gente possa enxergar pelos olhos da fé as mudanças que tanto oramos. Hoje nós vamos orar pela nossa família, o nosso primeiro ministério, um campo missionário, né? O lugar que Deus quer que estejamos, né? Algo que é valiosíssimo para Deus é a família. Algo que é atacado demais pelo inimigo é a família. Então, que nós possamos olhar para a nossa família, com os olhos do Senhor, não com os nossos olhos limitados, não com as nossas perspectivas, mas com as perspectivas do céu. Oremos. Deus, amado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus da nossa vida, dono de tudo, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós chamamos, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Só tu és santo, 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 santo. Senhor, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada pela nossa vida, pela vida da nossa família. Obrigada pela nossa casa. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus, pelos nossos recursos, pelas provisões. Senhor, muito obrigada. Obrigada por cuidar de nós nos detalhes. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua providência, pelos livramentos, aqueles que a gente nem vê, mas o Senhor protege a nossa família, acampa os teus anjos ao nosso redor diariamente. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Senhor, nos capacite dentro do nosso lar, que possamos ser instrumentos teus de bênção dentro da nossa casa, que os nossos familiares olhem para nós e enxerguem o Senhor, que nós, Senhor, nós tenhamos a boca como um instrumento de bênção, a nossa língua, que da nossa boca sejam proferidas apenas palavras de bênção. Senhor, que tenhamos maturidade espiritual. Sim, Deus, maturidade espiritual para entendermos que precisamos dar graças em todas as situações, até naquelas mais difíceis para nós, até naquelas que a gente olha e não enxerga a solução, naquelas situações que as lágrimas insistem em rolar pelo nosso rosto, Senhor, porque machuca a nossa alma, nos machuca, mas, Senhor, Tu sabe de todas as coisas e o Senhor sempre está atento às nossas orações, até aquelas que não conseguimos falar uma só palavra, que somente as lágrimas escorrem pelo nosso rosto. Ó Senhor, Senhor, que possamos ser instrumento dentro da nossa casa, que os nossos familiares possam enxergar o Senhor em nós, que possamos, Senhor, ter a Tua sabedoria, meu Deus, a Tua sabedoria, que possamos, Espírito Santo, ser cheios
do teu fruto em plenitude, todos os aspectos. Nos preencha, Senhor, nos preencha da tua presença, Espírito Santo. Precisamos dela neste dia, precisamos dela para avançar, para romper. Nos lidere, Espírito Santo, nos conduza, nos ensine dentro da nossa casa. Que possamos, Senhor, aqui na nossa casa, ser teus instrumentos, teu instrumento. Pai, restaura o diálogo nas famílias, restaura o diálogo na nossa família, o diálogo entre cônjuges, o diálogo entre irmãos, os diálogos entre pais e filhos, Senhor. Restaura o diálogo, Senhor. Que as famílias todas separem um tempo de qualidade para conversar um com o outro, para poderem se importar com o que acontece com o outro, Senhor. Abençoa a escuta de cada um, para que todos possam ter condições de falar, de contar as suas questões e também, Senhor, de serem ouvidos, meu Pai. Abençoe esse tempo de qualidade entre as famílias, meu Pai. Que as famílias restaurem esse tempo de qualidade uns com os outros, meu Deus. Que não seja aquela casa onde cada um está num canto, num celular, mas que as pessoas se importem umas com as outras, a família se importe um com o outro, Senhor. Restaura, Senhor, o diálogo, restaura os relacionamentos, Senhor, restaura a amizade entre os irmãos, entre pais e filhos, restaura, Senhor, o respeito dos filhos para com seus pais, meu Pai, a hierarquia, Senhor, que os pais eduquem os seus filhos sem medo deles ficarem chateados. O Senhor nos educa, o Senhor nos diz não, que nós possamos ter isso em mente na hora de educar os nossos filhos, Senhor. Pai querido, que nós tenhamos essa responsabilidade de educar os nossos filhos, de discipulá-los no teu caminho, Senhor. Oh, Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Abençoa, Senhor, todos os componentes da nossa família, as pessoas que estão conosco na nossa casa, Senhor. Se existe alguém na nossa casa que ainda não é crente em Cristo Jesus, Senhor, faça a obra da conversão. Faça o milagre, meu Pai. Espírito Santo, convença do pecado, da justiça e do juízo. Se existe, Senhor, alguém no nosso lar que se afastou do seu caminho, Senhor, por favor, Senhor, toca no coração para que lembre dos dias que estavam na tua presença e que sinta saudade. Ó Deus, e que nós que estamos aqui firmes no Senhor, que nós possamos, Senhor, estar firmes no primeiro amor, sempre, Senhor, com o coração aquecido na tua presença, te buscando, te louvando diariamente, Deus, nos alimentando, Senhor, com o Senhor, com a tua presença, com o teu Espírito. Jesus, tu és o pão da vida. Jesus, tu és a água da vida, a fonte que jamais seca. Que possamos ser cheios, cheios da tua presença, Senhor, e que possamos ser exemplo dentro dos nossos lares. Pai, no dia de hoje, acampa os teus anjos ao nosso redor e que possamos ser invisíveis para o inimigo, nós e nossa família. Que tudo que fizermos seja para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo de oração. Muito obrigada, Senhor, por inclinar os teus ouvidos para ouvir a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.